Gravação iniciada. Conselheiros, bom dia. Estamos todos aqui. Já vi que o quórum está completo. Estamos iniciando a sessão do dia 13 de julho, na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. E vamos iniciar com o processo de número 18 da pauta. Temos sustentação oral de relatoria do conselheiro Fernando Brasil. Pergunta ao Fabimar se o patrono se encontra. Sim, presidente. Pode convocá-lo, por favor, Fabimar. Farei a convocação. Obrigada. Procuradora. Procuradora chegou? Está na sala também. Então pode mandar entrar. Doutora Lúcia Martins. Doutora Lúcia Martins, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutora Lúcia Martins, por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutor Leandro Cabral, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Doutor Leandro Cabral, seu processo será julgado agora. Por favor, clicar na mensagem enviada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bom dia, doutora Lúcia. Nós vamos iniciar com o processo número 18. A sustentação oral, estamos aguardando a entrada do patrono. Bom dia, doutor Leandro. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa turma, à nossa sessão. Eu vou passar a palavra ao relator. Eu peço que o senhor deixe... Já está com o microfone desligado, obrigada. Doutor Fernando, o senhor está com a palavra. O relatório. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vamos lá, então. Esse processo ele já tinha sido pautado em uma oportunidade. Então, começa aí por meio da resolução 9101000034, colegiado na sessão de 5 de outubro de 2017, por voto da ilustre conselheira Cristiane Silva Costa, converteu o julgamento em diligência. Por bem retratar o litígio até aquela fase processual, adota o relatório dessa decisão, complementando ao final. Então, recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda, contra um acórdão lá do extinta primeira Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes. Na ocasião, a Câmara deu provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para admitir a dedução da base de cálculo do valor da contribuição social, conforme acórdão cuja ementa se transcreve a seguir. Eu estou destacando só a parte da ementa que nos interessa aqui ao litígio. Então, base de cálculo, dedução da CSLL, da base de cálculo do RPJ e da CSLL. Nos anos calendários de 95 e 96, os tributos e contribuições são dedutíveis segundo o regime de competência, exceto se sua exigibilidade estiver suspensa nos termos dos incisos 2 a 4 do artigo 151 do CTN. Destaca-se trecho do acórdão sob relatoria da ex-conselheira Sandra Faroni, de que trata o tema em discussão no processo. Sobre a dedutibilidade do valor do CSLL de sua própria base de cálculo e da base de cálculo do RPJ, assiste razão recorrente. Efetivamente, a indedutibilidade só vigora a partir da Lei 9.316, inaplicável, pois, para os anos calendários de 95 e 96. A autoridade julgadora manteve o lançamento tal qual como constou do auto de infração sob a alegação de que o parágrafo 1º do artigo 41 da Lei 8.981 exclui da dedutibilidade os valores de tributos ou contribuições cuja dedutibilidade esteja suspensa nos termos dos incisos 2 a 4 do artigo 151 do CTN. E que a exigibilidade da contribuição está suspensa nos termos do inciso 3º, impugnações e recursos. Ocorre que, quando da formalização da exigência do RPJ, o valor do crédito correspondente à CSLL não estava com a sua exigibilidade suspensa, devendo, pois, ser considerado na apuração da base de cálculo do imposto de renda. Depois eu vou na sequência ali embaixo, pessoal, que eu destaquei. Em 28 de 3 de 2001, a PFN foi intimada quanto ao acórdão, interpondo recurso especial na mesma data, folhas 346 e 356. Nesse recurso, sustenta a divergência da interpretação a respeito do abatimento da CSLL
da base de cálculo do IR e da própria CSLL, indicando como paradigmas os acórdãos 108.05.766, no qual decidido que a dedução prevista no item 7 da IN 198 de 98 fica comprometida em relação à CSLL lançada de ofício, haja vista que a dedutibilidade dos tributos e contribuições segundo o regime de competência para o cálculo do RPJ está restrita aos valores constantes na escrita comercial, e 108.04.559, do qual se extrai, nas hipóteses de lançamento de ofício, não é pertinente invocar a dedutibilidade da própria contribuição para a apuração de sua base tributável, porque só é admitida para valores contabilizados. Tem ainda um terceiro paradigma, o 108.04.058. Tá? O recurso especial foi admitido conforme razões a seguir reproduzidas, né? Aí do despacho de admissibilidade. Então, se admitiu o recurso especial com base nos 3 paradigmas. Tá? Em 27 de 11 de 2001, o contribuinte foi intimado quanto ao acordo da turma ordinária, pondo embargos de declaração e contra-razões ao recurso especial. Em suas contra-razões, alega que os acordos indicados como paradigmas estão ultrapassados pela 8ª Câmara do primeiro Conselho, pleiteando que seja negado o segmento ao recurso especial. No mérito, sustenta que fatos geradores ocorridos em 95 e 96, portanto, anteriormente à vigência da Lei 9.316 de 96. O contribuinte ainda apresentou recurso especial. Tá? O presidente da primeira Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes negou o segmento do recurso especial, sendo por essa interposta recurso especial do contribuinte, sendo por essa interposta recurso de agravo. O presidente da CSRF, né, da Câmara Superior, rejeitou o agravo. Após a intimação do contribuinte, o débito mantido foi transferido para o processo final 2008-84 para a continuidade da cobrança. Demais, os presentes autos retornaram para julgamento do recurso especial da PFM. O contribuinte informou a quitação dos débitos controlados no processo final 2008-84, mediante conversão dos depósitos judiciais efetuados nos autos do mandado de segurança, ali final 22.9489, ano base 95, e o 96.00.777.675, ano base 96, nos termos da Lei 11.941. Informa que não desistiu ou renunciou ao direito relacionado à CSLL em debate no presente processo administrativo, requerendo prosseguimento do julgamento. Em 16/10, a contribuinte foi intimada a complementar depósitos judiciais nos autos de mandado de segurança 96, final ali 7675, processo administrativo final 2008-84, e para apresentar planilha demonstrando os débitos e valores a que se referem depósitos judiciais efetuados naquele processo. O contribuinte prestou esclarecimentos sobre depósitos judiciais, sustentando que o depósito realizado no MS 96, final 7675, abarcou a multa de ofício, que realizou o complemento do depósito no valor de 44 mil, bem como realizou o pagamento de diferença de RPJ no valor de 2 milhões e quase 3 milhões de reais. Diante disso, foi suspensa a exigibilidade dos débitos controlados no processo administrativo 2008, final 2008-84. Anota o trecho da sentença disponível no site da Justiça Federal. Aqui, então, a relatora Cristiane reproduz uma parte daquela decisão. Em seguida, então, a conselheira assim encaminhou seu voto, acompanhada à unanimidade, né? Tem um erro aqui de digitação, à unanimidade pelos membros, então, componentes desse colegiado. O trecho disponível no sítio da Justiça Federal não revela o exato teor da medida judicial, isto é, se trata do tema em discussão no recurso especial interposto a essa Câmara Superior. Eventual discussão judicial do tema tratado nesse processo administrativo ou sua desistência poderia impactar no resultado do julgamento por essa turma da Câmara Superior. Originalmente, o processo recebeu o número final 9909, posteriormente desmembrado nos processos final 0021, ordem de julgamento, e final 2008-84. É possível que a unidade de origem tenha cópias reprográficas dos processos judiciais e informações controladas em demais processos administrativos relacionados acima, final 9909, final 2008-84. Diante disso, propõe a devolução do processo à unidade de origem para esclarecimento e juntada das seguintes peças. Aí ela, cópia inicial dos mandados de segurança, cópia de todas as decisões proferidas, certidão de inteiro teor, cópia da petição de desistência do mandado de segurança, se existente, cópia da decisão que tenha homologado essa desistência, petição inicial do mandado de segurança final 948, dígito 9,
todas as decisões proferidas nesse mandado de segurança, certidão do inteiro teor, cópia da petição de desistência, se existente, cópia da decisão que tem homologado essa desistência, certidão do inteiro teor desse processo. Ao final, entendo pertinente que a unidade de origem apresente relatório de diligência, atestando se os débitos em discussão no presente processo administrativo foram objeto de medida judicial proposta pelo contribuinte e de desistência para adesão à Lei 11.941. Além disso, a unidade de origem poderá apresentar outras informações que julgue pertinentes, cientificando o contribuinte quanto ao resultado de diligência, para depois das providências, retornando os autos para julgamento por essa turma. Os autos retornaram à unidade de origem, e antes mesmo de ser intimado, o contribuinte apresentou a petição de folha 763 e 764, anexando aos autos os documentos requeridos na resolução, e requerendo ao final que fosse intimado a se manifestar após o relatório de diligência ser produzido pela autoridade fiscal. Por meio do relatório fiscal de folhas 824 e 827, no que interessa ao deslinde do presente litígio, assim informou a autoridade fiscal. Quanto aos débitos em discussão no presente processo, em decorrência de exonerações concedidas nas duas instâncias e consequentes desmembramentos, faz-se primeiro necessário verificar quanto à natureza e período dos débitos remanescentes no presente processo. Verifica-se que o débito objeto de recurso especial da Procuradoria da Fazenda no presente processo se refere a RPJ do ano calendário de 96. Ainda conforme informa o relatório da resolução de folha 645, o débito em tela se refere à dedução da CSLL e da base de cálculo do IRPJ, sendo que os débitos mantidos foram desmembrados para o PAF final 2008-84. A seguir, proceder-se ao solicitado. Documentação comprobatória adicional. O contribuinte foi intimado, tendo apresentado a documentação comprobatória solicitada. Esclarecimento quanto à identidade entre os débitos do presente processo e os débitos das ações judiciais respectivas de existência para inclusão no parcelamento da 11.941. Mandado de segurança final 7675. Então, a referida ação trata de débito de CSLL de 96, quanto que o débito remanescente em recurso especial trata de RPJ. Além disso, conforme petição inicial, a discussão judicial trata da majoração da alíquota da CSLL de 30% instituída pela emenda constitucional de 1096 e 18% da lei do artigo 2º da lei 9.316, objetivando recolher a alíquota de 8%, tendo obtido liminar para suspender a exigibilidade dos créditos cobrados por meio do processo final 2008-84 até o julgamento definitivo por meio do depósito integral. Consequentemente, os débitos remanescentes no presente processo não foram objeto de desistência no mandado de segurança número tal, aí o final 767, dígito 5, para adesão à lei 11.941. Quanto ao mandado de segurança final, ali 94897, a referida ação trata-se de débitos de CSLL, período de apuração 95 e 96, e quanto ao débito remanescente em recurso especial, trata de RPJ. Além disso, conforme a petição inicial, o contribuinte pretendia o direito de não se submeter às regras do artigo 43 da Lei 8981, que dizia lá, poderão ser registrados como custo de despesa operacional as importâncias necessárias à formação de provisão para créditos de liquidação duvidosa. Os débitos remanescentes no presente processo não foram objeto de desistência no mandado de segurança, então, para adesão à Lei 11.941. Diante do exposto, conclui-se que, lembrando, isso aqui é a autoridade local lá que asseverou. Os débitos em discussão no presente processo administrativo não foram objeto de medida judicial proposta pela contribuinte no mandado de segurança e análise, tampouco de desistência para adesão ao programa da Lei 11.941, sendo que as ações judiciais em tela referem-se a débitos de CSLL, períodos de apuração 95 e 96, decorrência de diferenciação de alíquota e aplicação do artigo 43 da Lei 8981, enquanto que o débito do presente processo refere-se a RPJ, período de apuração 96, exonerado pela dedução da CSLL da base de cálculo do tributo. Os débitos objeto de desistência para adesão ao parcelamento da 11.941, na modalidade à vista, para transformação de depósitos judiciais, correspondem aos débitos controlados no PAF final 2008-84. Encerrou a diligência, deu ciência para o contribuinte, intimando a se manifestar, se fosse o interesse dele, em 30 dias. O contribuinte se manifestou por meio do expediente folhas 834 e 839, aduzindo em síntese. A conclusão do relatório fiscal não condiz com a realidade dos fatos e não pode ser acolhida, pois a uma ou resto da PFN contesta a dedutibilidade da CSLL da sua própria base de cálculo nos anos calendários 95 e 96 e da base de cálculo de RPJ relativa ao ano calendário de 95 e não
do ano calendário de 96. Pelo que eu vi no ano de 96, já fazendo um adendo aqui, sequer havia exigência de tributo, acho que foi só redução de prejuízo fiscal. Há duas de RPJ do ano calendário de 96, desculpa, que foi integralmente recolhido, como reconheceu a autoridade fiscal no despacho de folhas tal, né, referente lá aos outros processos. A 3, parte da CSLL dos anos de 95 e 96 foi depositada no mandado de segurança, nos dois mandados de segurança que a gente já citou. 4, ocorreu a conversão em rendas do depósito CSLL do ano calendário de 95 no mandado de segurança final 9489, em razão da adesão à anistia veiculada pela Lei 11941. Em relação ao mandado de segurança final 7675, ocorreu adesão parcial à anistia da 11941, não incluindo os períodos de janeiro a junho de 96, que permanecem em discussão em razão da violação aos princípios da irretroatividade. De fato, permanece em disputa sobre o resto da PGFN e RPJ do ano calendário 95 e parte da CSLL do ano calendário 95 e 96 no que tange a dedução de sua própria base de cálculo. O contribuinte confirmou ainda seus argumentos pedidos em sede de contrarrazões quanto ao não conhecimento do RESP da PGFN, por pautar-se entendimento que já teria sido superado pelo CARF e, caso seja conhecido, ser necessário desprovimento. Os autos retornaram ao CARF, considerando que a relatora não mais compõe os quadros do CARF, foram submetidos a novo sorteio, cabendo-me seu relato. É o relatório, presidente. Leandro, vou marcar seu tempo aqui, não sei se você está enxergando, tá? Vamos lá. Muito obrigado, presidente, na pessoa de quem eu cumprimento as senhoras, os senhores, componentes aqui dessa polenda turma, a doutora Lúcia Martins, representante da Procuradoria. Fico feliz em vê-las e vê-los com saúde, passo votos que suas famílias também estejam bem e a gente siga firme aí nessa luta que é de nós todos, né? Estamos todos do mesmo lado. A extensão do relatório e a descrição, né, feita pelo Dr. Fernando mostram que o caso ele tem peculiaridades. Eu vou, então, já iniciar aqui com o compartilhamento da minha tela, onde eu pretendo destacar alguns pontos. Peço a gentileza de sinalizarem se conseguem vê-la. Sim, perfeito. Sim. Muito obrigado, presidente. Bom, então, aqui estamos diante de um recurso especial da Fazenda contra um acórdão de Câmara Baixa favorável em relação à dedutibilidade da CSLL, da base do IR e da CS, dedutibilidade essa que deveria ter sido feita, dedução essa que deveria ter sido feita pela autoridade fiscal por ocasião do lançamento. Eu, de antemão, destaco que o caso ele parece ser aquela discussão que as senhoras e senhores vêm julgando mais recentemente sobre regime de competência, né, no sentido de entender que o regime de dedutibilidade, o regime de competência, né, para dedução de tributo lançado de ofício seria no momento da decisão final, né, quando ela se torna definitiva, e não na ocasião do lançamento. Isso ocorre principalmente nos lançamentos conjuntos de IR, CS, PIS e COFINS. Tá? No entanto, este caso não trata disso. Por que não trata disso? Porque aqui nós estamos falando de um período onde a CSLL era dedutível do IR e da CS. Último período, anos de 95 e 96. E antecipo também que a decisão, esse entendimento mais recente da Câmara Superior de considerar dedutível no momento da decisão definitiva, aqui não se aplica, por quê? Porque hoje a legislação veda essa dedução. Tá? Significa dizer o seguinte, se considerar esse entendimento, se aplicasse esse entendimento aqui no caso, significaria dizer que o contribuinte não tem o direito à dedução da CS, a qual fazia jus, né, o que tinha, o direito esse que tinha à época do lançamento e agora não mais tem. Tá? Então, seria, de fato, negar a dedutibilidade da CS que era prevista, assegurada na época dos fatos geradores. Então,
para dizer isso de antemão, seria, vamos dizer, um distinguishing, né? Uma distinção do caso concreto em relação a esses últimos que vêm sendo julgados, e isso eu vou procurar expor de uma forma mais detalhada ao longo aqui da minha apresentação. Então, um primeiro ponto importante é a discussão sobre o auto de infração, sobre a glosa das perdas, ela encerrou, tá? Encerrou com o julgamento de turma ordinária, que manteve o acórdão de DRJ em relação ao cancelamento parcial do auto quanto ao IRPJ. Então, basicamente, o que a DRJ entendeu foi o auto ele deve ser, o lançamento de IR deve ser revisto, deve ser refeito para computar a compensação de prejuízo. E isso, naturalmente, provocou uma redução do auto de IRPJ. Vejam, as senhoras e senhores, que isso a própria DRJ proferiu, decidiu, de modo que é bastante tranquilo o entendimento aplicado pela DRJ. E o auto de CS ele foi mantido. Isso no que se refere à glosa as glosas feitas pelo auto de infração. Por que isso é importante? Dizer que essa discussão ela findou. Porque significa dizer que não há mais dúvida sobre o efeito prático do julgamento desse caso em relação à CS. Ou seja, existe uma contribuição devida e existe um IRPJ devido. Essa turma ela está agora analisando o efeito da dedutibilidade da CS da própria base. Significa dizer o seguinte, não há qualquer condição aqui ainda pendente no sentido de olha, se mantiver o auto de CS e de R, vai ser deduzido. Não, isso já está definido. Então, a palavra final aqui das senhoras e dos senhores é no sentido de, dada a manutenção do auto de infração de R e CS, no caso de R parcial, o fiscal ou a Receita Federal deve, que é o que pede a recorrida, deve deduzir a parcela de CS lançada de ofício, porque o contribuinte tinha esse direito na época dos fatos geradores. Volto a dizer que hoje, e a partir do ano seguinte à autuação, ao fato gerador considerado, porque a autuação é de 2000, melhor dizendo, né, no período da autuação, o contribuinte já não tinha mais esse direito. Então, trata-se da regra de aplicar ao lançamento a regra vigente à época do fato gerador, regra máxima do direito tributário, e não aplicar a regra vigente por ocasião do lançamento da decisão final. Pois bem, então o acórdão de Câmara Baixa ele deu parcial provimento ao recurso do contribuinte para deduzir a CS da base de cálculo do IR e da própria CS, e aí a doutora Sandra Paroni consigna que não se encontrava com exigibilidade suspensa no ato do lançamento, de modo que não essa seria a única hipótese impeditiva da dedução, ela não existia à época do lançamento. E aí, diga-se, no momento em que o fiscal conclui o lançamento de ofício. E a Fazenda, então, ela se pauta em dois argumentos no seu recurso especial. Primeiro, no sentido de que a dedução da CS seria uma faculdade do contribuinte, dando a entender que o contribuinte poderia não querer essa dedução, o que é um absurdo, né? Por ocasião do lançamento de ofício. Quer dizer, o contribuinte, então, ele preferiria pagar mais imposto e contribuição, o que definitivamente não faz sentido. E a lei prevê que somente os valores contabilizados serão considerados para fim de dedução de CS. Esse ponto também nós discordamos, e aí a jurisprudência que a gente traz da própria Câmara Superior é no sentido de que é sim papel do fiscal, no ato do lançamento, aplicar a lei vigente à época e da forma apropriada, ou seja, se há uma despesa de CS e há na lei a previsão de dedutibilidade, o fiscal deveria aplicá-la. Indo direto aqui ao ponto da diligência, eu já passo aqui. Quais são as inconsistências desse relatório de diligência? Ou melhor, vou dizer primeiro o que está certo.
a Receita Federal confirma que esses débitos não são objeto de medida judicial, e que não foram objeto de adesão à anistia. Ou seja, não há concomitância e não houve perda de objeto. Então, esses débitos que estão aqui em julgamento devem mesmo ser julgados. As inconsistências são quando a Receita afirma que somente o IRPJ estaria em julgamento, quando, na verdade, a CS também está. Por quê? Porque a dedutibilidade do IR e da CS. E quando o relatório de diligência, ele consigna ali o efeito prático do julgamento em segunda instância, né, de turma ordinária, que ele fala da exoneração apenas do IRPJ, né, quando, na verdade, também exonerou parcela da CS dos anos de 95 a 96 por reconhecer a dedutibilidade. Então, apenas essas críticas rápidas aqui em relação ao relatório de diligência, mas que, de alguma forma, não impactam, não prejudicam, né, o julgamento aqui por essa colendatura. Bom, isso eu já comentei. Então, isso também já comentei, quer dizer, o RESP da Fazenda difere do objeto das medidas judiciais, de modo que não há concomitância, também não foi objeto de adesão à anistia. Isso nós trouxemos já em contrarrazões, trouxemos na resposta à diligência e reiteramos aqui, né, quer dizer, um detalhamento sobre essa ausência de concomitância, mas aqui me parece desnecessário, já que a própria Delegacia de Origem assim afirmou. No entanto, fico à disposição em seguida para esclarecer, caso surja qualquer dúvida. E vou direto aqui ao ponto da exclusão da CS da base do IR. Dizendo que a recorrida aqui, ela formulou o pedido de não conhecimento do RESP. Eu não vou aqui me alongar nisso, porque o único fundamento ali é que se tratar de uma jurisprudência superada, mas como não é um fundamento expresso do regimento interno, eu não vou aqui me estender, até porque se confunde com o mérito. Bom, então, essa autuação refere-se aos anos 95 e 96. A lei é clara, e o STF já disse isso, que os seus efeitos são produzidos a partir de janeiro de 97. Logo, o primeiro argumento é de que o direito da recorrida à dedução é pautado, como disse antes, na lei. O recurso especial da Fazenda Nacional, de alguma forma, busca a retroação dos efeitos dessa lei 9316 de 96, ao impedir o contribuinte de deduzir a CS lançada de ofício das bases do IR da CS. Sabemos que não cabe essa retroação, logo, um primeiro argumento pelo desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional. Bom, em relação a esse caso, né, eu fiz a distinção logo no início. A Câmara Superior, essa turma, já julgou N vezes, diversas vezes, a matéria em favor do contribuinte à unanimidade. E a distinção feita pela Câmara Superior é justamente no sentido de que a vedação, a dedução da CS, ela vigorou apenas a partir de janeiro de 97, aqui eu estou lendo esse primeiro quadrinho à esquerda do slide, de modo que não caberia ou melhor, que seria impositivo à autoridade fiscal, no ato do lançamento, considerar o montante da CS lançada de ofício como dedutível. Essas são as palavras da própria Câmara Superior, desculpa, passei aqui errado, à unanimidade. Vejam, inclusive, que um dos casos traz como paradigma, um recurso especial da Fazenda Nacional traz como paradigma o mesmo acórdão deste caso, o 108.05.766. E não há dúvida sobre não houve dúvida naquela ocasião, inclusive porque o voto do relator fala de forma textual. Essa divergência já se encontrava superada pela Câmara Superior à época da interposição do recurso especial, que por diversas vezes se manifestou sobre o tema. E aqui indica 3 acórdãos, e a gente tem mais uma série desses acórdãos. Então, quer dizer, quando a Câmara Superior se debruçou nesse caso específico, em casos onde o momento do lançamento já não mais vigorava a lei, pela dedutibilidade, né? Havia uma vedação à dedutibilidade. E quando essa primeira turma também analisou qual é o papel do auditor fiscal, para ambos a resposta foi: a lei deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, que prevê a dedutibilidade, e o fiscal deveria aplicá-la no lançamento de ofício. Tá? Sob pena de tirar do contribuinte esse direito, já que a legislação vigente à época do lançamento e hoje não mais prevê.
Então, não teria uma alternativa a esse entendimento de permitir, de determinar a aplicação da dedutibilidade à época do próprio lançamento. Aqui, outros acórdãos, então mostrando, inclusive, outro acórdão, melhor dizendo, da Câmara Superior, mostrando também a unanimidade, doutor Luiz Eduardo, doutora Viviane, né, doutor Valadão, conhecedores incontestes da legislação do imposto de renda. No anterior, aqui foi presidido pelo doutor Luiz Eduardo, no caso anterior, foi presidido pelo doutor Otacílio, né, presidente à época do julgamento, e nesse caso especificamente já havia um novo presidente. Então, quer dizer, não há, de fato, qualquer dúvida acerca dessa matéria na ótica da Câmara Superior. Aqui apenas trago que o STF asseverou também a aplicabilidade dessa lei a partir de janeiro de 97, e quanto a isso, então, não tem qualquer dúvida, sendo, claro, entendimento vinculante por conta do RICARF, e o pedido pela negativa de provimento do recurso especial. Aqui, faltando alguns segundos para eu terminar, eu peço a licença para parar de compartilhar a tela e peço, então, o desprovimento do recurso especial da Fazenda Nacional alinhado com a jurisprudência pacífica dessa Câmara Superior nesse caso. Quer dizer, trata-se de um caso diferente da dedutibilidade do PIS da COFINS, que é possível se tomar hoje, né? Logo, o contribuinte é apenas uma questão de momento, né, da dedutibilidade. No caso de PIS e COFINS, o que aqui difere, né? Aqui, de fato, ou se assegura essa dedução prevista à época do fato gerador, mediante, então, o desprovimento do recurso da Fazenda, ou, ao se dar provimento, se nega esse direito do contribuinte. E aqui fecho e devolvo a palavra para o presidente. Muito obrigado, presidente. Ok, doutor Fernando, o senhor está com a palavra. Feito, presidente. Então, vamos lá, o recurso da PFN tempestivo, né? A respeito do não conhecimento, o próprio patrono já fez alguns comentários aqui, né? Eu digo que a questão de não servirá de paradigma para a interposição do recurso, o acordo que já tenha sido reformado pela Câmara Superior, é o que vigia a época, né? A gente só teve aquela questão de superação de tese de paradigma como impeditivo de seguimento com o advento da portaria 256 de 2009, né, restrita ao seu período de vigência, e o recurso especial da PGFN foi interposto no ano de 2001. Então, esse ponto eu estou afastando os argumentos do contribuinte. E, em relação à diligência que foi proposta aqui, a resolução da Câmara Superior, eu também, o que eu estou dizendo assim, olha, o importante para nós é o seguinte: não foi objeto de desistência, não foi objeto de pagamento, não foi objeto de ação judicial, os débitos que estão em discussão no presente processo, que é o que nos interessa para dirimir a questão da divergência. Talvez o contribuinte vai ter alguma questão na hora lá de fechar as contas lá, que quem fez isso é quem estava controlando os débitos, mas é uma discussão que ele vai ter que ter perante a unidade de origem. Para a gente tem que dirimir aqui a divergência que foi posta nos autos. Então, o mérito aí da indedutibilidade ou dedutibilidade dos tributos lançados de ofício no momento da realização do lançamento. Alega recorrente que os valores lançados de ofício relativos à CSLL não poderiam ser deduzidos da base de cálculo do RPJ e da própria CSLL. Lembrando, né, o recurso é da Fazenda Nacional. Já no momento do lançamento, né, conforme decidido no acordo recorrido. Preliminarmente, é importante frisar que a exigência em discussão diz respeito aos anos calendários 95 e 96, e, portanto, a indedutibilidade da CSLL da própria base de cálculo também na apuração do lucro real não era vedada, haja vista que tal vedação somente foi inserida no ordenamento público com o advento da Lei 9.316, que é de novembro de 96. Ocorre que, no caso concreto, a discussão travada diz respeito ao momento em que a CSLL lançada de ofício poderia ser excluída da apuração do lucro real da sua própria base de cálculo. Já me pronunciei sobre o tema e mantenho meu entendimento favorável à tese da Fazenda Nacional, que a despesa, para ser considerada incorrida e, portanto, dedutível na apuração do lucro real, deve ser revestida dos atributos de certeza e liquidez. Esse, aliás, o entendimento contido no parecer normativo COSIT lá de 7 de 76, o qual conclui que a despesa cuja realização
está condicionada à ocorrência de evento futuro, indisponível para o beneficiário correspondente rendimento, não pode ser considerada incorrida, vedada por consequência sua dedutibilidade na apuração dos resultados anuais. Desse modo, enquanto perdurar a discussão administrativa sobre a exigência dos tributos lançados de ofício, não há que se falar em sobre a dedutibilidade das bases de cálculo de RPJ e de CSLL. Vou fazer um parêntese aqui, né? A meu ver, pouca é a discussão da 9.316. Nesse momento, a gente tem um argumento adicional do contribuinte, né? No momento do lançamento lá, era CSLL, mas era como se a gente estivesse pensando um PIS e COFINS hoje, naquele momento, porque era o do próprio lançamento. A peculiaridade que se tem, o contribuinte alega, olha, tem um problema, né? Depois passou a ser indedutível. Se eu não for dedutível lá, quando é que eu vou poder deduzir esse valor? Talvez seja alguma questão para se diferenciar dos outros casos. Então, aqui eu faço o argumento que o lançamento, quando já se faz o lançamento, o crédito está com exigibilidade suspensa desde o momento do lançamento, tanto que o contribuinte, inclusive, tem certidão positiva com efeito de negativa nesses primeiros 30 dias, né? Destaco ainda que o prazo de prescrição somente se inicia após 30 dias da data do lançamento constituído definitivamente, né? Que corrobora a suspensão da exigibilidade em tal período. Nesse sentido, aí destaco julgado pelo STF no STJ no RESP 1.399.591. Desse modo, considero que os tributos lançados de ofício estão com exigibilidade suspensa desde a ciência do lançamento. Nessa circunstância, portanto, o crédito tributário exigido pelo fisco, no caso concreto a CSLL, não possuía atributo de certeza e liquidez a ponto de ser considerada como uma despesa incorrida pelo contribuinte. Tanto que, por óbvio, tais valores não se encontravam escriturados, podendo ser considerado para fins tributários uma mera provisão. No máximo, né? No máximo, uma mera provisão. Sobre o tema, peço a para descrever os fundamentos do voto condutor do acórdão 9101-002-336 de lado do conselheiro Rafael Vidal de Araújo, né? Transcrevo aqui a discussão a respeito dessa CSLL lançada de ofício da base de cálculo de RPJ e da CSLL. No mesmo sentido, no acórdão 11.01.000.803 e também no acórdão 91.004.503, a conselheira Edeli Pereira Bessa brilhantemente assim se manifestou, né? E trago aqui sobre a natureza de provisão desses valores lançados de ofício. Vou na sequência. Então, eu coloco aqui, e no precedente recente citado, né, esse 4.503, assim arrematou a conselheira Edeli. Nesses termos, resta evidente que a provisão não se caracteriza apenas pela impossibilidade de sua exata mensuração, mas também pela incerteza quanto ao prazo para seu pagamento. Por certo, a obrigação tributária existe, senão a suspensão de suas exigibilidades seria inócua, mas a incerteza quanto ao seu pagamento é aspecto suficiente para caracterizá-la como provisão. Ela remata ali, assim demonstrada a aplicabilidade do artigo 13, inciso 1 da Lei 9.249, é desnecessário apreciar a alegação subsidiária da recorrente quanto à aplicação do artigo 41 da Lei 8.981 a CSLL. Agora eu retorno para o meu voto, né? Poder-se-ia ainda argumentar que a indedutibilidade com base no inciso 1 do artigo 13 da 9.249 somente pudesse ser aplicada aos fatos ocorridos no ano calendário 96, sendo que o presente processo envolve exigências relativas ao ano calendário 95 e 96. Sob essa ótica, o contribuinte alega que haveria ofensa aos princípios da retroatividade e retroatividade da lei, quanto a ambos os anos calendários, se considerada a indedutibilidade da CSLL com base da Lei 9.316 e da irretroatividade, desculpa aqui, da anterioridade, tá? O segundo aqui. Em relação ao ano calendário de 95, se considerada a Lei 9.249. Entendo, contudo, que além da incerteza quanto à exigibilidade desses valores, ou ainda sobre a caracterização ou não de provisão, a ausência de registro contábil dos valores exigidos de ofício impedem sua dedução das bases de cálculo de RPJ
e da CSLL. A esse respeito, em recente decisão desse colegiado, cito aí o 9101-005342, acompanhei muito bem fundamentado o voto do relator, o ilustre conselheiro Toselli, que muito bem explorou essa circunstância que, por si só, já é suficiente a infirmar, tal qual alegado pelo contribuinte, a dedutibilidade de tributos lançados de ofício das bases de cálculo de RPJ e da CSLL já no momento do lançamento. Aí trago os argumentos do conselheiro Toselli a respeito que essa ausência de escrituração pelo contribuinte desses valores seria razão suficiente para a indedutibilidade no momento do lançamento. Então, concluo. Desse modo, a despeito do disposto no inciso 1 do artigo 13 da 9.249 e no parágrafo 1º do artigo 41 da Lei 8981, a dedução pelo regime de competência não se aplica aos tributos e contribuições cuja exigibilidade seja suspensa em virtude de impugnação, reclamação ou recurso. Nessa situação, se inserem os valores objeto de lançamento de ofício. Ressalta-se que tal mecanismo não impede que o contribuinte usufrua da dedução dessas despesas. Implica tão somente que não será possível exigir que o fisco deduza tais valores na apuração de RPJ e da CSLL já no momento do lançamento, podendo o contribuinte usufruir dessa dedução somente quando efetivamente extingue o débito ou ainda que assim não ocorra, desde que não esteja mais com a exigibilidade suspensa. Ora, conforme visto nos casos de lançamento de ofício, além da suspensão imediata do crédito tributário nos primeiros 30 dias após sua constituição, com a interposição da impugnação tempestiva, mantém-se tal inexigibilidade nos termos do inciso 3 do artigo 151. Por decorrência, além de não caracterizar despesa incorrida no momento do lançamento, havendo apresentação de impugnação tempestiva em relação aos tributos lançados de ofício, eles somente são dedutíveis da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL no momento que houver a decisão final da lide, e somente na hipótese dessa ser desfavorável ao contribuinte. Trata-se, na realidade, de situação idêntica ao que ocorre quando presentes medidas judiciais suspensivas, em que os respectivos tributos contestados deixam de ser dedutíveis pelo regime de competência, permitindo-se sua influência nas bases de cálculo de RPJ e CSLL somente se o contribuinte não obtiver sucesso em sua demanda judicial. Nesse contexto, ainda que em remota hipótese o contribuinte contabilize tais despesas, deverá adicioná-las na parte A do LALUR, mantendo-as na parte B até que sobrevenha a decisão final do processo administrativo que se discute a exigência. Caso o contribuinte seja vencido, a partir de então, as despesas e contributos passam a ser dedutíveis, permitindo sua exclusão da base de cálculo do lucro real e da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL. Destaco ainda que não há base legal para suspensão ou interrupção do prazo decadencial em caso de reforma do lançamento questionado. Por exemplo, excluir determinada infração de omissão de receita ou reformar parcialmente a exigência de PIS, COFINS, aqui eu vou botar, no caso concreto, CSLL, que é do que estamos tratando, em razão de não terem sido considerados eventuais créditos, ou até mesmo a exoneração completa da exigência de PIS e COFINS por qualquer outro motivo, o CSLL. O que, por decorrência, diminuiria os valores de PIS e COFINS, aqui de CSLL, lançados de ofício e eventualmente deduzidos da base de cálculo de RPJ e da CSLL no momento do lançamento. Assim, nas hipóteses em que decorridos mais de 5 anos entre o lançamento e a decisão definitiva que porventura exonerasse parcelas de PIS, COFINS, CSLL lançados, não teria como fisco constituir o crédito tributário de RPJ e CSL relativo a esses tributos indevidamente excluídos no momento do lançamento. Exposto, então, a não ser possível a dedutibilidade das bases de cálculo de RPJ da CSLL e dos tributos exigidos de ofício, no momento do lançamento. Suposto o conhecer do recurso especial da PGFN no mérito da área de provimento. Então, só para esclarecer, o que pode ficar em dúvida, eu entendo que mesmo com a indedutibilidade depois da 9.316, por ele ter feito a exclusão, se fosse a adição lá naquele período, que seria o corretamente efetuado, ele poderia fazer essa exclusão, sim, após o momento em que aqueles débitos deixaram de estar com a exigibilidade suspensa ou foram extintos, e até no caso concreto, como ele está discutindo ainda agora, se era no lançamento ou não, ele não teria esse prejuízo. É como eu entendo e fiz constar ali, de forma genérica, porque eu entendo que é em todas as situações, mas reafirmando que mesmo no caso concreto, com a posterior indedutibilidade da CSLL, esse valor que deveria ser controlado na parte B do LALUR poderia ser excluído em períodos futuros,
em obediência aí o que vigorava na época sobre uma indedutibilidade temporária dessa CSLL ainda incerta da base de cálculo de RPJ da CSLL. É como eu voto, presidente. Ok. Conselheira Edelia. Bom, alguém quer falar alguma coisa antes da conselheira Edelia? Então, pode ir, conselheira Edelia. Vou acompanhar o Fernando pelas conclusões, né? O tema vai puxando, né? Você vai puxando, esse novelo vai desfiando. Muito interessante, né? Porque você tem aqui várias incidências de normas que afetam, né? Não é o litígio simples, né? Que a gente está acostumado a ver de PIS/COFINS, como o doutor Leandro já havia alertado, né? Eu só vou te acompanhar pelas conclusões, Fernando, porque eu acho que eu não colocaria esse acréscimo da solução futura, porque eu acho que não está dentro da nossa competência. Né? Falar aqui antecipadamente, né, se poderia criar, né, uma celeuma processual, né, em face de um posicionamento diferente, né, que venha a ter, né, num eventual lançamento que vai ser submetido a outras autoridades julgadoras para definição desse critério. Então, nessas circunstâncias, eu prefiro não me manifestar. Mas de resto, tudo que eu esperava está no voto, né? Eu fui lendo, falei, puxa, vai ter que puxar mais essa circunstância, mais essa, seu voto completíssimo, parabenizo, mas só com essa preocupação final, aí te acompanho pelas conclusões. Fernando, pode falar? Eu também fico com essa dúvida sempre, mas é um argumento do contribuinte. É a minha opinião, né? Que não vai, entendo eu, influenciar lá no futuro, né? Para que a unidade de origem discorde disso. Lógico, né? O contribuinte poderia, inclusive, embargar. Eu falei isso no caso concreto. Essa circunstância, esse é o detalhe desse processo, que depois a CSLL passa a ser indedutível. Né? E eu acho que esse é um argumento válido do contribuinte. Eu falo, olha, depois eu não vou poder deduzir. Né? Se eu fico quieto, lógico, os embargos poderiam eventualmente até ser rejeitados, mas não deixaria de ser uma omissão num argumento válido do contribuinte, que, embora eu acho que realmente não vai vincular a administração, pelo menos ficaria registrado ali para rebater o fundamento. Mas eu também não fico muito confortável, mas no caso concreto eu falei, prefiro me arriscar. Por isso que eu vou manter, tá, Edeli, essa questão no meu voto. Conselheira Edeli, pode falar? E aí, só aproveitando, né, a gente tem esses fios soltos no cérebro, né, que vira e mexe se tocam, e o que me veio na cabeça quando eu li essa argumentação, Fernando, foi a situação das variações cambiais, regime de caixa competência, quando passou a ter alíquota zero para a receita financeira em PIS/COFINS. Né, eu tive um lançamento que eu apreciei na DRJ e cancelei porque se entendia que aquilo que era tributável no regime anterior, a alíquota zero, quando no momento ali da realização, ela não poderia dar esse benefício. Então, os fios já se tocaram aqui, eu acho que uma interpretação contrária à sua, ela pode ser construída, e a resposta que eu vejo que eu dou ao contribuinte nesse argumento eu não preciso atestar para você a possibilidade de dedução futura para te dizer que aqui, no momento do lançamento que eu estou julgando, esse valor é indedutível. Né? Então, eu já tenho, pela interpretação legal, essa indedutibilidade nesse lançamento aqui. Se essa indedutibilidade depois vai gerar efeito futuro de nova indedutibilidade em razão da alteração legislativa, eu acho que isso não afeta essa interpretação que eu estou dando aqui. Então, eu deixo de apreciar esse argumento motivadamente, porque eu acho que ele não altera
a aplicação da norma no momento em que no momento do fato gerador que nós estamos decidindo. Se há uma injustiça posterior, aí eu prefiro não me manifestar nem para evitá-la, né, nem para afirmá-la. Né? Acho que não está dentro da competência. Pode falar, Fernando. Não, presidente, eu posso ir por esse fundamento, que eu acho também que a gente analisa, tem que deixar em algum momento uma passagem do meu voto, no momento do lançamento. Né? No momento que ele lançou, estava certo ou estava errado ele não deduzir? Circunstâncias posteriores, né? Por exemplo, né? Muito bem argumentado, sempre muito bem defendido, os clientes do Dr. Leandro, né? O Dr. Leandro coloca, olha, nesse momento, não há mais dúvida. Aqueles valores do IRPJ eram devidos, está tudo certo, né? Mas o lançamento, no momento que ele foi feito, ele não podia ter certeza disso. Né? Era um valor incerto que poderia, inclusive, ser cancelado integralmente ou cancelado parcialmente, que haveria um problema aí, porque a decadência continuaria correndo em desfavor do fisco, não teria como contemplar aquele ajuste. Mas eu posso sinto confortável em colocar, só reafirmar, falar, olha, circunstância futura a gente não teria como ser avaliado no momento do lançamento, isso não torna a despesa dedutível em razão dessa circunstância futura que não existia efetivamente no momento do lançamento. Edelia? Eu fico completamente à vontade de votar pelas conclusões, Fernando. Aí a seu critério, se você quiser mudar a argumentação, tá? Eu prefiro assim, que eu fico mais tranquila de não antecipar o posicionamento sem esse trabalho que pode vir de argumentação futura, né, de argumentos que não estou cogitando agora e que podem eventualmente alterar a minha... No momento, eu concordo com você, entendeu? Você fez todo estudo, eu concordo com você, mas eu prefiro afirmar aqui a minha incompetência, porque há possibilidade de vir argumentos novos, né? A gente sabe como é. Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar né, tal qual aquela discussão se o vício é material ou se o vício é formal, para tentar. Mas eu vou deixar, mas entendo que é desconfortável para mim em qualquer situação. Assim ou outra, quando já está pronto, ele vai ficar assim. Tá bom, então, pelas conclusões, presidente. Ok, conselheira Lívia, como vota? Esse caso traz todas as nuances, né? Bem interessante. Eu fui separando aqui para mim as caixinhas. Então, a questão da dedução da CS não lançada, dedução do CS da base de cálculo do IR, né? Vamos esquecer que foi lançada. Não há dúvida de que 95 e 96 não tinha essa proibição. Então, por ser CS, não é o caso. Então, temos que tratar, como o Fernando disse, como se fosse piscofins, como se fosse dedução de tributos com exigibilidade suspensa. E aí, eu olho para o 344 do RIR. Ele fala, tributos e contribuições são dedutíveis, não se aplica a tributos cuja exigibilidade seja suspensa. Nos termos do 151 do CTN, 151 do CTN não fala de tributo lançado, né? Então, só fala daquelas hipóteses lá. Então, não é o caso. Fala depósito, reclamações, concessão de liminar, enfim, tributo lançado ainda não contestado, não reclamado, ainda não está nessas hipóteses. Aí eu vou olhar, por que você acha que tributo com exigibilidade suspensa não é dedutível? Aí a gente tem a posição que se baseia na 9249, mas aí só seria válida a partir de 96 no nosso caso aqui, né? Que a questão de provisão ser indedutível e tal. A gente tem, como o Fernando bem tratou, a posição que o Dr. Toselli defendeu na última, que não está contabilizado, então não será dedutível, e aí valeria para 95 e 96. Então, rebatendo a questão da 9249, eu considero que não é provisão, isso também é uma discussão que a gente já teve, porque o fato de não ser exigível, para mim, é muito diferente de estar com a exigibilidade suspensa. O tributo que é lançado, ele nunca foi exigível, nunca começou a ter exigibilidade. Então, não está suspensa. Ele só tem um prazo para pagamento. E quando ele é lançado, ele tem um prazo para ser pago mesmo assim. Eu não posso dizer que o prazo é indefinido só porque ele foi lançado pelo fisco e não foi autolançado pelo contribuinte.
a CDA lá no fim vai ser a mesma. Então, ele está com a exigibilidade que ainda não começou, não é exigibilidade suspensa. Então, eu tratar o tributo lançado como exigibilidade suspensa, para mim, não está no 51 do CTN e não está suspensa, só nunca começou. Então, é diferente. Eu não consigo tratar isso como provisão, porque o prazo é certo e o valor é certo. Então, também o prazo do auto de infração ali é certo. O fato dele poder ser questionado, e diferente de um tributo auto-lançado, que não tem a previsão do contribuinte lá e questionar via PAF, não quer dizer que o prazo seja incerto. Então, acho que o tributo lançado não teria essa natureza de provisão também. A questão de não ser contabilizado, acho que também não seria o caso, porque eu não considero dedutível só o que está contabilizado, senão eu estou desvirtuando o regime de competência. Estou falando, só quando ele se tornar dedutível, isso pode ser até um planejamento. Então, vou ser autuado, e aí só quando ele se tornar devido lá na frente, agora eu estou com prejuízo, é que eu vou poder deduzir o tributo. Então, eu desvirtuo esse período de competência, sendo que todo tributo deve ser deduzido quando se torna dedutível, que é no período em que ele foi incorrido, no período do fato gerador, né? Então, acho que também por isso, não concordo, estou tentando resumir muito, peço vênia para o brilhante voto do Dr. Fernando, que está abordando todas, ele foi assim, cada argumento, no fim eu falei, pelo menos salvar 95, e ele conseguiu trazer o voto do Dr. Ciseli para 95, então foi bem, bem completo, mas por eu ter essa visão diferente, eu consigo rebater todos eles na minha cabeça, assim. Então, eu sei que temos até proposta de súmula quanto a isso, né? Mas eu continuo aqui, enquanto não houver essa súmula, tentando defender a minha posição de que não é exigibilidade suspensa, não está no 51 do CTN, também não é provisão, pelos argumentos que eu coloquei aqui, então não considero indedutível. Ok, aí a senhora diverge. Sim. Conselheiro Toselli, como vota? Eu lembro que essa discussão chegou aqui, era uma tese que eu não conhecia, e o voto que foi trazido na época, ele estava em torno da indedutibilidade justamente pelo parágrafo 1º, que era o enquadramento em tributo com exigibilidade suspensa. Aquilo me incomodou, porque, na verdade, eu não aplico essa vedação para a base de cálculo da CS, aquilo me intrigou, e mais ainda eu fui pesquisar o caput, né? Como é que era a interpretação da regra específica de dedução para tributos. E a regra específica de dedução para tributos, para mim, é onde a interpretação tem que recair, que é justamente tributos e contribuições são dedutíveis segundo o regime de competência. Aqui eu não sou a melhor pessoa para falar de regime de competência, ainda mais num colegiado que tem um mestre e doutor de contabilidade. Mas vou me arriscar aqui, na ocasião, a grande questão minha era PIS/COFINS. Então, na verdade, a premissa que eu adotei foi: o regime de competência, ele, na verdade, ele é um conceito de remissão que você faz para a contabilidade, né? Não é um conceito próprio do direito tributário, o regime de competência, remissão. Se você for ver para a contabilidade, existe uma liberdade do empresário em trazer ou não trazer eventos econômicos para dentro de casa, né? Isso é uma ciência também de interpretação. Nesse momento, então, que aí a questão deixa de ser regime de competência e passa a ser despesa incorrida. Aí é o pulo do gato. Para você deduzir tributo dentro do regime de competência, você tem que ter incorrido na despesa, né? Então, na verdade, o contribuinte, naquele ano que ele fazia jus à dedução da CS, da base dela e do lucro real, ele não considerou esse valor que ora está sendo cobrado como despesa. Mas aí você vai falar, mas então isso não é despesa? Não, o contribuinte falou que aquilo não é despesa, aquele fato econômico lá foi ignorado naquele momento.
Quando que é despesa incorrida? Quando o contribuinte olhar para aquele auto de infração e dar o tratamento daquele novo evento econômico, que é um novo evento. Ele desconsiderou aquilo no momento que ele apurou, porque ele entendeu que aquilo não era base, o fisco questionou e constituiu uma obrigação tributária. É uma obrigação contábil? Até aí não, vai depender da lição de casa do contribuinte. Se o contribuinte olhar para aquilo e falar, come bola no passado, e esse auto de infração é procedente, e aqui para mim está a diferença, ele vai registrar o auto de infração e vai ter o mesmo efeito que aquela despesa teria no ano passado. Então, assim, posso levar muito tapa do pessoal da contabilidade? Talvez possa, mas dentro do meu conhecimento, eu acho que o pressuposto de qualquer dedutibilidade é a escrituração, salvo nos casos de erros contábeis, que acho que, salvo o melhor juízo, é a única hipótese que você pode voltar no tempo na contabilidade, existe um próprio rigor e os próprios contadores questionam muito a adoção dessa prática de lançar lançamento de exercícios anteriores, existe todo um rigor e tal. E aqui, realmente, existe a figura da provisão e existe a figura de você questionar a autuação. Então, aqui, na verdade, infelizmente, ao contrário do PIS/COFINS, nesse meio de campo, se eu considerar que a despesa é incorrida, pode ser que ela nem tenha sido incorrida, a gente está falando aqui de uma despesa que nem pode estar na contabilidade da empresa ainda. Ela pode receber o auto, morreu a discussão e ainda levar para o judiciário. Isso prova que despesa incorrida não se trata. Só se o contribuinte falar, não, vou parar de discutir, vou reconhecer a despesa no resultado. E aí vai ser uma despesa agora. Ainda que ela diga respeita lá para trás, o fato que gerou ela foi o auto de infração, que é um evento superveniente. Então, acho que a gente não pode confundir despesa incorrida com despesa que ano que ela é referente. Não é porque a despesa diz respeito a 96, 97, que sempre ela vai ser considerada incorrida em 96, 97. Então, incomoda que existiu nesse meio tempo uma lei que passou a vedar. Então, se o contribuinte tivesse lançado essa despesa na época própria, ele poderia ter deduzido e agora não. Sim, porque mudou, porque ele não incorreu na despesa e na época que a lei permitia, agora ele incorreu na despesa quando a lei não permite. E eu não vejo um direito adquirido de dedução fiscal aqui, justamente porque o contribuinte ele não reconheceu a despesa e, eventualmente, quando deduzir, vai reconhecer a receita nesse momento. Então, o PIS e COFINS eu fiquei mais tranquilo de julgar, mais confortável, porque a gente sabe que vai ser deduzida, porque no momento em que o contribuinte incorrer a despesa, PIS e COFINS não tem essa proibição quanto à dedução. Mas para a CS aplica-se a norma vigente à época dos fatos. E para mim, salvo o melhor juízo, a despesa não foi incorrida atrás. Ela diz respeito a anos anteriores, mas ela só vai ser incorrida, se ainda não foi, agora. E agora a norma diz que não pode deduzir. Eu acompanho, Fernando, pelas conclusões, também parabenizo o voto, mas você acabou usando esse fundamento também do tributo com exigibilidade suspenso, do qual eu não concordo. Para mim, a questão aqui é, essencialmente, o critério do CAPT à luz do regime de competência. Então, eu acompanho pelas conclusões, presidente, desculpa aí me alongar. Ok. Conselheiro Matosinho, vamos votar. Bem, parabenizar o Fernando, voto brilhante, né? Acho que amarrou todas as pontas possíveis e imagináveis da matéria, né? E então, tenho reparos ao voto. De fato, essa parte final ficaria... Estou na dúvida aqui. Mas também não vejo como uma questão... Acho que é quase um obter dictum aqui no voto, né? Não acho que ele soluciona a questão. A matéria já está solucionada. Mas eu vou acompanhar integralmente o Fernando no seu voto. E parabenizo mais uma vez pela excelente construção. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Bom, presidente, também gostaria de parabenizar o voto do conselheiro Fernando, um voto bastante completo aí, que se vê que deu bastante trabalho e conseguiu elucidar muito bem a questão.
No entanto, essa é uma questão bastante complexa, a meu ver, e eu tenho um pouquinho de dificuldade desse enquadramento como tributo com atividade suspensa. Então, isso... E também tenho, ao contrário do Toselli, eu tenho aqui uma predisposição para, de certa forma, ele ter um direito, não um direito, que não é um termo mais correto aqui, né? Mas um direito à dedução por se referir àquele período anterior àquela alteração legal no que diz respeito à CSLL, né? Especificamente agora. Então, eu vou acompanhar a divergência da conselheira Lívia. Ok. Conselheiro Caio, como vota? Olha, certamente é uma matéria bastante complexa. Então, também parabenizando o conselheiro Fernando por ter posto isso muito bem no seu voto, e também cumprimentando o patrono pela excelente defesa, muito minuciosa, mas nesse caso, refletindo bastante, eu vou começar do fim. Eu me alinho ao pensamento do Dr. Toselli. E eu concordo com o Fernando quando ele põe uma frase que no momento, né, quando você tira aquela fotografia do momento da autuação, aquilo era um evento incerto, entende? Então, eu acho muito complicado você trabalhar com toda essa certeza, você atribui toda essa relevância contábil e econômica à autuação sofrida, entendeu? No momento ali, quando é tirado o retrato. Agora a gente sabe que fim ela teve, a gente sabe para onde vai, mas naquele momento eu acho que não houve, o fiscal não agiu mal, e realmente havia uma grande incerteza e, inclusive, poderia haver a própria negativa por parte do contribuinte da existência daquele evento, né? Então, poxa, se numa ponta é possível questionar a existência e a essência, como na outra eu poderia trazer ele para refletir, né, na minha apuração. Então, eu acompanhei o Fernando pelas conclusões, as mesmas que o Toselli. Ok. Eu concordo com o Matosinho, acompanho o relator, parabenizo também. Não vejo motivo para não acompanhar, também entendo que seja um complemento. E no meu caso, no processo da Divelpa, né, que foi citado, a questão era PIS/COFINS, mas a ratio decidente é a mesma, então eu continuo mantendo a posição e voto com o relator. Doutor Leandro, algum esclarecimento de fato? Obrigado, presidente. Sim, apenas, acho que a doutora Lívia levantou a mão, prefiro que ela diga antes. Não, desculpa, eu só quero pedir declaração de voto. Pode falar, doutor Leandro. Perfeito. Vamos... Apenas para esclarecer, presidente, que da perspectiva do contribuinte, nesse caso, eu acho que esse caso é emblemático, a disposição do Código Tributário que define a aplicação da lei vigente à época do fato gerador justifica a apuração fiscal do lançamento de ofício nesse formato, ou seja, considerando-se dedutível as despesas que à época não tinham a indedutibilidade prevista. O contrário, fazer o contribuinte buscar o efeito prático, buscar a solução no período posterior, é extremamente dificultoso e fica condicionado à solução do caso concreto. Então, eu finalizo o esclarecimento dizendo o seguinte, se o fiscal, nesse caso, considerasse na apuração essa dedutibilidade, e, ao final, o processo administrativo fosse julgado em desfavor do contribuinte, aquilo tudo se manteria tal como foi lançado, ou seja, o IR e a CS seriam devidos na forma apurada pelo fiscal. Ao passo que, se o caso fosse julgado favorável ao contribuinte, também o auto se manteria tal como lançado. Então, a solução dada aqui, ao ver do contribuinte, acaba sendo uma solução que ela fica condicionada. E daí dificulta de forma bastante relevante a segurança jurídica, né? O que o contribuinte, então, deve buscar?
Desculpa invadir um pouquinho. Eu vou pedir só para o senhor ter compreensão, porque temos uma lista extensa de processos para julgar e estamos realmente nesse tempo bem exíguo. Então, peço para o senhor concluir para a gente poder encerrar o caso. Finalizei, presidente. Eu não vou atrapalhar mais. Muito obrigada. Então, dever Lívia. E então, ficamos o seguinte: conhecido por unanimidade, dar provimento por maioria, vencido conselheira Lívia e conselheiro Alexandre, pelas conclusões Edeli e conclusões distintas Toselli e Caio, certo? Dever Lívia, ok? Doutor, muito obrigada. Até a próxima. Muita saúde. Muito obrigado, presidente. Faço voto de saúde à senhora, senhor e suas famílias. Até breve. Tchau. Bom, conselheiros, a gente agora passa a antecipar processos, tá? Vamos antecipar, conforme portaria 690, portaria CAF 690 de 2021, os processos da sessão do dia 14/7, na parte da manhã. Então, vamos passar para o item 32 da pauta. Se quiserem, a gente pode encerrar a gravação e depois a gente recomeça aqui, tá? 5 minutos. Fabimar, pode encerrar a gravação, por favor.